Tallinn, na Estônia. Para quem não sabe, Tallinn e a Estônia ela fica na Europa, faz parte da União Europeia, é localizada nos Bálticos, é ali o último país, né, se tu compra de baixo para cima do mapa, entre Lituânia e Letônia, e fica a Estônia. E também farás fronteira aquática. Aqui, inclusive, estamos na frente do mar, que está totalmente congelado. Isso aqui não é areia, né? Não é praia. É realmente neve e gelo. Se seguir reto aqui, chega na Finlândia. Se seguir reto aqui, dando uma curva um pouco mais pro lado, eventualmente chega na Suécia. E a ideia aqui desse vídeo hoje é justamente começar o primeiro vídeo do canal mostrando aqui um pouco do inverno na Estônia. Hoje aqui tá -2, sensação de -12, tá um vento inclusive. Já peço desculpas pelo áudio que deve estar com vento de fundo. Mostrar um pouquinho aqui desse lugar, que aqui é uma região que eu tô agora bem afastada da cidade, o centro da cidade. Até mais pra frente, se vocês tiverem interesse, posso fazer outros vídeos mostrando toda a parte da Old Town, que é a cidade antiga. Ele fica pra lá, fica aqui nessa região, cerca de uns 20 minutos mais ou menos de carro aqui. Até olhando pra lá, vou tentar dar um zoom aqui, ó, dá pra ver que tem umas pessoas inclusive lá. Ó, lá sim já tem areia, mas também está congelado. Então o pessoal explorando esse vídeo aqui. E que acho que é uma das coisas mais curiosas e que muita gente que mora aqui em Tallinn mesmo não conhece, é que dentro nos fundos desse museu, que tem umas das últimas estátuas do período soviético, de líderes militares e afins da época da União Soviética, porque, como eu vou estar mostrando ali, explicando até depois nas plaquinhas, foi tudo destruído ou roubado, enfim. Mostrar aqui um pouco também como é que é a estrutura do museu, né? Aqui fora, pra lá, tem o Museu de Cinema Estoniano também. O museu, eu não sei se ele tá aberto ou fechado, mas entrando aqui, tem a exposição a exposição na rua, que é de graça, então se alguém por algum motivo estiver aqui, fica a sugestão. Nessa parte vai contando um pouco da história da Estônia. É bem legal, 200.000 habitantes, salvo engano. Aqui também essas placas elas estão todas em estoniano e em inglês, então também fica a curiosidade de como é que é, né? Sobre a cultura, que fala que tem 500 e poucas bibliotecas, que a Estônia tem vários prêmios, que o nível acadêmico, pelo menos na época que fizeram isso, né, na Estônia era o país com maior nível de educação no mundo, aparentemente. Sobre a língua estoniana, né, que tem aqui a maior coleção de folclore do mundo estoniana. Tem alguns outros detalhes aqui também sobre qual é a frase mais bonita, né? Sobre aqui, 99,8% das pessoas na Estônia são letradas, leem. Sobre a religião na Estônia, que isso também é uma curiosidade muito interessante, que a Estônia é um dos países menos religiosos do mundo. Hoje em dia, justamente por isso, né? Porque ela acabou sendo dominada várias vezes. Tem várias igrejas aqui, que é do período ali germânico. Tem igreja ortodoxa russa. Mas como eles foram dominados várias vezes, eles não têm uma fé específica. Inclusive ali, 54% da população nem tem nenhuma religião. E é um dado que, se tu pega esses países europeus, né? É curioso, porque a maioria dos países europeus, eles são bem religiosos até hoje, ou tiveram grande parte da sua cultura muito ligada à religião. Pega ali França, Alemanha, enfim, basicamente qualquer país é muito intrinsecamente ligado à religião. Aqui na Estônia não é. Então também é uma coisa bem curiosa. Tu vai ver algumas igrejas aqui, principalmente bem antigas. Tem algumas que tem até gente dentro. Tem uma igreja lá no Old Town, que hoje é uma igreja batista, mas que ela já foi católica, já foi outro tipo de igreja também. Então tem bastante religião, mas também tem pouca gente que é religiosa em si. Os esportes aqui, como vocês podem ver pela neve, é meio óbvio que aqui tem muitos esportes de neve, né? Agora tá tendo as Olimpíadas de Inverno, vocês devem ter visto alguma coisa a respeito. Sobre o estado estoniano, que também tem a e-residência, que qualquer um pode se tornar um e-residente da Estônia. Aqui falando sobre ter completado 100 anos em 2018, desde 1918, que foi a primeira independência, mas igual eu falei, depois disso teve a questão da União Soviética, então faz menos de 25 anos que de fato voltou a ser independente. Sobre a natureza, que aqui tem vários animais, né, tudo mais. Se alguém tiver curiosidade, quiser comentar aí, outro dia eu posso voltar aqui focando mais e lendo de fato essas placas, né. Mas aqui chegamos de fato, porque
igual eu falei, ia mostrar esse museu. Hoje ele tá assim, todo em pezinho, mas até 2019, se não me engano, essas estátuas estavam todas jogadas aqui no chão, quebradas mesmo. E não tem ninguém aqui. Eu vim aqui já uma vez, e também tinha um casal de pessoas só. Aqui não é um lugar muito conhecido. E pelos locais mesmo, eles não gostam muito de vir aqui porque, enfim, eles não, igual eu falei, não gostam desse período da história. Aqui tá contando um pouco dessa história, dizendo que durante ali do século XX, que era um estado soviético, e que essas estátuas aqui são algumas das que sobreviveram. A maioria foi criada de fato por escultores estonianos entre 1945 e 1990, mas a maioria das estátuas dessa época foi totalmente destruída. Eu vou mostrar uma por uma aqui no vídeo. Algumas são de personagens militares, né? A maioria delas, mas tem algumas ali que são as principais, como eu mostrar depois, que são de fato das pessoas mais conhecidas, né? Ali por todos, no geral. Essa aqui é a primeira estátua. Como vocês podem ver, ela até tá meio destruída, tá sem os braços ali, que é de um soldado soviético de 1948. Aqui tá todos os detalhes onde ela ficava originalmente, né? Originalmente ela ficava em Viland, não era aqui em Tallinn. Isso aqui é de concreto. Aqui é um mapa das estátuas, né? Dizendo todas. Tem algumas que elas nem estão aqui, em algum momento acho que estavam, mas não estão. E daí aqui é a parte mais interessante, né? Que tem aqui, ó, 4 de Lenin, 1 do Stalin, e o resto, todas as outras são de figuras, até algumas estonianas, né? Que eram do exército estoniano, que lutaram. Então aqui vamos para as principais, que é aqui a primeira do Lenin, que o Lenin foi o fundador da União Soviética, foi o líder revolucionário. Para quem não sabe, essa estátua aqui específica, ela é de 1952, ela é uma estátua bem grande mesmo, deve ter uns 2 metros de altura, e ela tá bem inteira. Aqui ela veio pra cá, foi doada em 2005, e ela originalmente ficava numa cidade aqui, eu não estou achando onde, ficava em Tartu, uma cidade universitária aqui na Estônia. E aqui também estão as outras principais. Aqui a gente tem a cabeça do Lenin, ó, um cabeção, é enorme, ó, se tu compara com a minha altura, quase da minha altura. Também é de bronze essa aqui é de 1979, ela ficava no Palácio da Cultura. E depois, quando teve a independência, eles esconderam essa estátua aqui, ficou num armário, no armário não, né, mas numa localização específica, e depois recuperaram. Aqui temos outra de Lenin. Essa aqui é de 81, ficava em Parnu, que é uma outra cidade aqui, e aqui tem uma foto, ó, de como ela era na época. E essa aqui é a mesma coisa, ela é enorme, ela é maior do que eu, é enorme, também é de bronze. Agora vamos aqui para mais uma de Lenin, a última de Lenin. E essa aqui é a história mais engraçada dela. Vocês podem ver ela de granito. Ela é menorzinha também do que as outras. E essa aqui ela foi feita para uma competição do Partido Comunista. Enfim, ele pediu para fazerem essa estátua ali em 1987, entre 89. Só que eles acharam, a Estônia ganhou a independência meio que logo em seguida. Acharam ela feia, acharam ela desproporcional também. E acabou que ela foi abandonada num jardim. E eventualmente uma pessoa achou lá e perguntou meio que se podia pegar essa estátua. E falaram que podiam pegar. E daí o cara pegou a estátua e enfim, depois foi doada aqui pro museu, que hoje está aqui. Mas não tinha... Foi uma estátua bem ali já no final do período. E aqui também agora uma outra estátua bem conhecida, que é do Stalin, que também é uma outra figura que todo mundo conhece. O Stalin, essa aqui também é bem grande. Ela é do mesmo tamanho daquela do Lenin, deve ter uns 2 metros e pouco de altura. Essa aqui também é de bronze. E ela é de 1950, ela ficava aqui na frente, aqui em Tallinn, na frente de uma estação que hoje é de trem. E daí essas aqui são as 4 principais estátuas, né? Que quer dizer 5, 4 de Lenin, uma de Stalin. Todas as outras são de figuras aqui da história daqui, né? Então aqui tem dessa parte é a mais rápida, aqui de 1950. Essa aqui, inclusive, a mão dela
era de um outro material que foi roubado quando acabou. O óculos dele também era de um outro material que foi roubado quando acabou a União Soviética. Essa aqui também, quando acabou a União Soviética, roubaram a armação do óculos. Vou mostrar aqui para quem tem interesse desse Hans. Era um líder do Partido Comunista Estoniano. Aqui também tem uma outra, né, de um general do Partido Comunista. Temos outra de um dos líderes do Partido Comunista da Estônia. Esse aqui, ele é um monumento fúnebre, né, não é uma lápide em si, mas ele era um monumento fúnebre também em homenagem a um comandante do Exército Vermelho. Essa aqui ela é bem engraçada, porque dá pra ver que ela é bem diferente das outras, né? As outras são cheias de detalhes. E ela foi em homenagem a um comandante do Exército Vermelho e que tem a acusação que ele era um espião da Estônia contra o comunismo, então essa estátua deles fizeram meio de qualquer jeito, porque não gostavam muito dele, né? Aqui tem umas outras estátuas, todas essas são mais ou menos no mesmo sentido. Ó, essa aqui também é em homenagem a alguns comandantes do Exército Vermelho. Essa aqui também, ela é um monumento a um exército específico comunista aqui da Estônia. Aqui, essa aqui ela é enorme, ó. Ela tem tanto desse lado, vai aqui, dá toda a volta, vai até lá. Aqui ela era originalmente, tinha uns pilares em volta, não era só assim. Ela vai pra lá. Tem também aqui um outro monumento. Esse aqui agora é um também mostrando essa questão, né? Que eles estavam totalmente revoltados com isso. Então você pode ver esse monumento aqui, ele nem cabeça tem. Originalmente ele tinha, porém roubaram, né, a cabeça dele nos anos 90. E daí ele tá aqui sem cabeça. Esse aqui ele não é Lenin, pode até parecer, é uma outra pessoa, também ficava numa praça, ó. E aqui esse últimos dois, esse aqui roubaram os dedos dele, ó. Ele não tem os dedos, que era de um outro material. E essa última aqui, parecida com aquela ali, ela foi achada dentro de umas moitas, ó. Ela é enorme, ela é de granito. Ela foi largada numas moitas, uma pessoa achou e perguntou se podia pegar. Falaram que ele podia pegar. E daí ele guardou esse negócio aí, ficou com ele. E eventualmente veio pra cá. E essa última aqui também, em homenagem a uma batalha de granito. E é isso, né? Hoje tem aqui, acho que é 12 estátuas, não me recordo exatamente o número, que são as poucas que sobraram. Tem algumas outras estátuas aqui, ali a bandeira da Estônia, que parece a bandeira do Grêmio, pra quem não sabe. Tem umas outras estátuas por aí, de meio dessa época, assim, nenhuma é em homenagem a ninguém do partido e nem nada do tipo. Que isso em si é proibido, né? O comunismo aqui é crime aqui na Estônia, inclusive. É isso, é um país bem com bastante razão, assim, dentro do contexto dele, bem anti o comunismo e essas ideias, e que teve esse período bem sombrio, dentro de vários períodos sombrios da Estônia. Esse foi um dos, com certeza, que as pessoas aqui mais sentem, né? Posso outro dia fazer um outro vídeo mostrando aqui esse complexo, que é bem legal, esse museu aqui. Nunca entrei no museu, mas complexo. E agora eu vou ir andando, que é aqui do lado, pra parte onde tem o Memorial Anticomunismo, pra mostrar lá pra vocês também. Enquanto vou andando aqui até lá o Memorial, acho que aqui de cima dá pra ter uma visão melhor o quão tá congelado o mar, né? A parte mais escura, mais adiante, é onde tá a água de fato, mas toda essa parte branca aqui tá congelada. E é interessante que tem aqui uma parte na Estônia que tem várias ilhas, né, na Estônia, e que dá pra atravessar de uma ilha pra outra pelo gelo, e dá pra atravessar de carro em cima do gelo, porque tá todo congelado, né? Aqui tá só uma parte, mas tem lugares aqui que tá bem congelado. Bom, estamos chegando aqui. Aqui até é meio que uma espécie de não é bem um cemitério, mas parece um pouco. Eu acho que é uma homenagem ao pessoal que morreu. Tem várias cruzes dessas. Isso aqui, ele por bastante tempo não tinha umas grades ali que eu vou mostrar. Só que o pessoal tava depredando e pichando. Também em algum momento isso aqui virou um ponto, né, que vinha pessoal mais jovem e tal, aí beber, se drogar, sei lá. E tem uma estátua ali perto, bem estranha, assim, bem esquisita, bem surrealista, que também era um monumento soviético. Ali, no lugar onde é que eu quero mostrar,
Então tem toda essa questão da grandeza, né, de querer que tudo seja enorme na época, pra mostrar que é grande, né. Tem aquela história, tamanho não é documento, se aplica aqui também. E daí ali é a questão que é bem estranho, ó. Vocês podem ver com a neve, fica ainda um pouco mais esquisito, mais sombrio ainda, que era essa estátua aqui, essa escultura do período. Eu vou mostrar ele melhor depois, porque o memorial do anticomunismo ele fica pra lá. Eu vou primeiro mostrar essa parte aqui, que também é um outro lugar que era tipo um mini auditório aqui. Tinha as arquibancadas, escultura aqui do período, né, umas mãos gigantes. E ali que eu falei, que dá pra ver que tá pichado. Muito não dá pra ver mais porque tá coberto de neve, né? E aqui, que era um dos propósitos aqui desse lugar, é a vista, né? Muitas vezes enfim, esse tipo de informação chega diferente no Brasil e em outras partes também, né? É totalmente diferente de estar aqui, de ver esses monumentos e essa parte da história que se tem muito, por motivos óbvios, você tem muitas politizações de um lado para o outro, e foi uma coisa que real e que afetou muito a vida de todo mundo. Olha aqui o monumento, aquele lá, por baixo dele, olha, tá aqui atrás de mim agora. Mas enfim, o propósito aqui desse canal vai ser mostrar principalmente as coisas mais diferentes e que não tem muita gente falando ou mostrando, muito menos em português, e algumas coisas que eu acho que vocês têm interesse. Então, se vocês tiverem também qualquer outra sugestão de tópico, de vídeo, o que vocês quiserem saber aqui, tanto de estar morando aqui ali na Estônia, morar na Europa no geral, mas principalmente de coisas que vocês tenham curiosidade, de lugares aqui na Estônia ou também na Europa no geral. Mas aqui é o memorial anticomunismo e ele vai até lá longe, que é um memorial para as vítimas, né, do comunismo, na verdade, mas ali também fala sobre a questão do terror comunista. Então vamos mostrar aqui nessa placa mostra quais foram principalmente os lugares, né? Tem estoniano, não vou conseguir ler, mas aqui mostra ó, em estoniano. Aqui eu não tenho certeza se é russo ou ucraniano. Em inglês, falando sobre todas as prisões dos estonianos, onde elas aconteceram. E aqui tem diversos túmulos, que é em homenagem, né? Aqui também fala sobre a violência contra civis em si. E aqui em 41 também, que começou a ter diversas execuções públicas, que pelo menos 2.400 pessoas foram mortas na Estônia nesse período. E sobre o Exército Vermelho, mais de 35 mil civis foram mortos pelo Exército Vermelho. Que fala sobre campos de concentração, que é uma coisa que também não se fala muito no Brasil. Não é bem campos de concentração, né? Campos de assassinato, mas enfim. Fala também outra em 42 sobre o terror das vítimas do Exército Vermelho, né? E aqui vai contando, né? Toda a parte também da luta pela liberdade, que foi mortos pelo menos 10 mil estonianos contra a batalha contra a União Soviética, sobre mais presos políticos. E aqui, como vocês podem ver, tem um montão desses caixões aqui. Aqui sobre a resistência armada contra o terror, que pelo menos 10 mil foram presos, 2 mil foram mortos. E cada uma dessas é sobre uma batalha, uma situação. Então ele fala de 44, 49, dizendo mais 20 mil mortos. Aqui dizendo sobre até testemunha de Jeová ter sido deportada. Mais prisioneiros aqui ao redor dessa área aqui. Aqui quando começaram a liberar, né, alguns prisioneiros. E aqui, que é um dos dados que eu achei mais loucos, assim, de que entre um ano ali, teve 12 mil deportações aqui da Estônia, 11 mil prisões e mortes, né, políticas durante 3 anos, mais 35 mil deportações ali no período de 10 anos, mais 32 mil em um ano específico, e mais 50 mil mortes e prisioneiros ali entre 44 e 91. Então, assim, são números que, sei lá, não tinha conhecimento nenhum sobre. Um país com tão pouca gente teve tanto sofrimento, assim, né, nessa época. E daí aqui fala, inclusive, ó, que entre 40 e 91, aparentemente, 90 mil pessoas foram mortas aqui na Estônia. A maioria entre 40 e 53. Então, teve também mais alguns que sobreviveram, né, 44 mil sobreviveram. E, enfim, é um número gigantesco, né, se vocês param pra pensar, igual eu falei, que aqui em Tallinn tem
400 mil pessoas, na Estônia inteira acho que tem 1 milhão de pessoas. Perder 90 mil pessoas, assim, é muita gente, né? E na época tinha bem menos pessoas, né? Hoje em dia tem mais. E ali embaixo tem até hoje uma coroa de flores, que é pra simbolizar todas essas vítimas. Que, ó, ali agora tem umas pessoas, igual eu falei que não tinha ninguém o tempo todo. Ali atrás tem umas casas, ali tem uma família. Mas aqui mostra, ó, sobre as vítimas e tem a coroa de flores. E aqui dentro, isso aqui é um corredor, eu vou mostrar ali pra vocês. Aqui dentro é um lugar que tem o nome de várias pessoas que foram mortas, né, nessa época. Ou algumas que só sumiram. Então tem algumas que, por exemplo, tem a data ali de nascimento e não tem a de morte porque é alguém que sumiu. Vamos entrando aqui, ó. E é um negócio enorme que vai até lá embaixo. Aqui no início não... Ó, agora tá nevando. Mas aqui no início é só as placas mesmo, não tem nada. Isso aqui serve como um corredor também para acessar, né, essa área. E é bem recente, acho que é de 2024, 2023, alguma coisa assim. Mas aqui, e que vai daqui até lá embaixo, tem o nome de várias pessoas e da data da morte dela. Tem vários e vários aqui com o mesmo sobrenome. Se era de fato uma família, né? Não dá pra saber. Mas dá pra supor que sim, porque não tem tantos... Tem vários com o mesmo sobrenome e não tinha tantas pessoas em si, né? Nessa época, tantos sobrenomes diferentes. Agora tá com neve, então até não tem tantas velas. A outra vez que eu vim tinha. Mas até hoje tem gente que deixa aqui as homenagens, ó. Vocês podem ver, por exemplo, aqui tem uma coroa de flores. Mas a outra vez que eu vim aqui tinha diversas velas colocadas aqui aqui em volta, né? Tem tipo uns banquinhos. E tem aqui algumas pessoas, aqui é diferente do que eu falei, que não se sabe exatamente quando nasceu, né? Mas sabe quando morreu. Mas tem algumas também que é o contrário, que mostra só quando nasceu e não mostra quando morreu. Ó, aqui é um exemplo. Ó, nasceu em 1880 e morreu em algum momento, mas não se sabe quando. Que é alguém que desapareceu, ou é alguém que até, enfim, foi em algum momento encontrado morto, mas não tinha uma data, né, ali específica. Mas é isso, a ideia desse vídeo era mostrar um pouco aqui ali a questão da neve aqui, do mar congelado, mostrar ali as estátuas, mostrar aqui esse memorial e aquele outro que de fato é um monumento soviético da época. Então, não esqueçam aí de deixar o like, se inscrever no canal, de comentarem o que vocês querem ver nos próximos vídeos e sigam acompanhando. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu até o final.